Salve galera do Detetives, muito boa noite a todos. Eu ainda estou me recuperando da forte gripe que fui acometido nos últimos dias e estou mais uma vez aqui na raça, como prometido, para a gente destrinchar detalhes importantes da coletiva do novo executivo do Vasco, Admar Lopes, a que aconteceu no dia de hoje, né? Não foi uma coletiva muito longa, muito pelo contrário, sucinta, mas algumas deixas do novo dirigente do Vasco nos dão aí um norte sobre o que está por vir na temporada após sua chegada. E claro, o assunto mais importante, mais debatido, foi a atuação do Vasco no mercado. Como será com o Admar Lopes, hein? Ele falou, mas vamos complementar aqui com outros detalhes importantes dos bastidores. Portanto, já te peço um minuto da sua atenção para largar o like, compartilhar o vídeo do amigo e se juntar a nós nesta plataforma, sendo mais um inscrito do canal. Preciso seguir aqui no ar e com o seu apoio, seja sendo membro, seja sendo inscrito ou seja nos enviando um Pix, tudo fica mais fácil. Bom galera, hoje foi um dia movimentado nos bastidores do Vasco com a apresentação do novo diretor de futebol, o Admar Lopes. Português que veio do Bordeaux da França, era só satisfação por ter sido escolhido para o cargo. Seu cartão de visitas foi abordar temas de vital importância para o clube, como renovações do Léo Jardim e do Coutinho, a continuidade do garoto Ryan, que tem atraído olhares da Europa, o momento econômico do Vasco, uma comparação com o que passou lá fora no Bordeaux, onde teve o trabalho questionado pela imprensa local, e principalmente como será a atuação do clube cruzmontino no mercado de transferências. E dentro desse contexto, como será a sua autonomia na forma de decisões, já que há outros membros da cúpula do futebol, né? Alguns temas ele preferiu não se aprofundar tanto, como por exemplo, posições de que o Vasco irá atacar no mercado, até para não desmerecer os jogadores que lá estão hoje ocupando esses setores. Outros ele falou abertamente e tocando inclusive a real, para que o torcedor do Vasco não espere jogadores de um calibre grande como o Douglas Luiz da vida, né? Como foi questionado por um colega. Muita coisa que o Admar falou eu já tinha trazido aqui nos vídeos anteriores, como essa troca de figurinhas entre ele e o Fernando Diniz, a integração com o scout do clube, o perfil dos jogadores buscados, que serão escolhidos ali não só por qualidade e técnica, como pelo fator psicológico, e que primeiro quer sentar na mesa para destravar as renovações dos jogadores considerados importantes e aliviar a folha salarial, né? Com saídas aí, já que há jogadores ali ganhando muito e que perderam espaço. A ideia é negociá-los e ter mais espaço na folha para contratações coerentes. Bom, antes da gente entrar no assunto reforço, que foi o que tomou mais a coletiva, bora falar das renovações, né? Como os colegas do GE hoje trouxeram, o Vasco avançou nas tratativas nas últimas semanas, né? Com o Léo Jardim, o presidente Pedrinho e o CEO Carlos Amodeu se reuniram nos últimos dias, cara a cara, com o Paulo Pitombeira, que é o empresário que cuida da carreira do goleiro. Foi considerado uma conversa positiva por conta do alinhamento dos valores pedidos e oferecidos e outras situações de projeto esportivo para o Jardim. Aliás, em falar no Jardim, ele também tem sido peça-chave nesse novo diálogo, por sempre demonstrar para os seus agentes a prioridade em seguir no Vasco. E agora com a chegada do Admar, que conhece bem desde os tempos do Lille, do Boa Vista, o acerto tem tudo para acontecer. Em relação a Coutinho, é o que eu venho sempre falando, é o menor dos problemas. A situação dele foi entregue aos agentes, que tentam aí um desligamento junto ao Aston Villa, e entre Vasco e o jogador o diálogo já aconteceu e as partes têm aí um alinhamento considerado positivo. O Coutinho, aliás, está em férias na Europa com a família e outros jogadores do Vasco e o clima é o melhor possível, demonstrando assim otimismo no acerto em seu retorno. Lembrando que ele tem contrato com o clube por empréstimo até o final desse mês. Para criar outro vínculo, precisa encerrar o empréstimo para que o Vasco registre outro contrato com o jogador com uma duração maior, que é a tendência de acontecer. As conversas estão em andamento, as propostas estão sobre a mesa e nos próximos dias poderemos aí ter novidades em relação aos dois casos, como confidenciou o Admar Lopes. Em relação a Ryan, meus amigos, ele fez questão de revelar um pedido do próprio Fernando Diniz, que nessa janela nenhum dos 12 jogadores mais utilizados por ele seja negociado aí, principalmente o Ryan, que é hoje peça-chave do time. O Admar revelou que tem a expectativa de segurar o atacante pelo menos até o final desse ano.
mas que se algum clube pagar a multa do jogador, a direção não poderá fazer nada, né? Já que ficaria aí de mãos atadas. O Admar também foi perguntado sobre a sua autonomia no cargo que ocupa hoje. Você lembra que com o Marcelo Santana havia ali uma crítica pelo Felipe ter participado de muitas decisões, e pelo que o novo dirigente falou, a situação não vai mudar muito. Ele deixou muito claro que tudo que for feito será com parecer positivo do técnico Fernando Diniz e do próprio Felipe. Ele vem com ideias, vem aí com um perfil de jogadores interessantes, mas que a decisão final tem que ser unânime. Ele acredita que pode ter visões semelhantes em relação à dupla, e por isso não seria um entrave nesse quesito da carta branca. De autonomia mesmo, ele citou que o diretor executivo teria aí a seleção de jogadores do Vasco, mas para escolhas finais terá essa conversa com outros pares. Aliás, já que entramos na questão do reforço, meus amigos, ele explicou um pouco como será a questão desse planejamento. Ele está ciente que conhece as necessidades do clube e da situação financeira complicada, e por conta disso, tudo será feito dentro dessas possibilidades. Tem já dialogado aí com o Felipe Diniz sobre o tema, mas admitiu que não tocou em nomes concretos, apenas perfil de jogadores. Ele confidenciou que sua prioridade no mercado de transferências será por contratar jogadores com boa adaptação ao futebol brasileiro, porque a janela do meio do ano não dá muito assim tempo para o jogador se adaptar. Pode ter suas exceções, como ele próprio mencionou no caso do Nuno, né, que veio de Portugal, mas a regra que ele pretende seguir é essa. Enfim, ou seja, primeiro critério, se houver uma facilidade da adaptação, é a qualidade, e o segundo, se encaixar financeiramente aí nos recursos do clube. Enfim, meus amigos, ele vai priorizar aí jogadores que tenham aí ligação com o futebol brasileiro ou sul-americano, e que os seus reforços vão chegar para jogar e não serão trazidos por trazer. Então agora sim, vamos ouvir aí o Admar comentando essa atuação do Vasco no mercado e expor todas essas questões que eu mencionei acima. Eu acabei de chegar, é tudo muito recente. Obviamente que antes da minha chegada, na última semana já houve várias conversas com toda a diretoria, inclusivamente ao leve com o Felipe e com o Diniz. O objetivo é analisar o que existe, perceber as necessidades junto com o técnico, entender que existe um grupo. Acho que o Vasco está numa fase, no meio da temporada, e no momento também do clube em que precisa do máximo de estabilidade possível, mas com uma janela aberta, e até pela situação financeira do Vasco, estamos abertos a qualquer oportunidade, tanto de entrada e saída, e é um assunto a ser discutido ainda nos próximos dias. Nós temos vontade de trazer os jogadores que acrescentem, mas também temos a noção que precisamos resolver antes disso alguma situação pendente no plantel, no elenco, aliviar um pouquinho a folha para poder contratar, mas de alguma forma temos alvos dentro do nosso bolso, dentro das nossas possibilidades, que gostaríamos de trazer. Respondendo mais concretamente, queremos reforçar e temos a noção da situação financeira, mas acreditamos que vai ser possível trazer jogadores para ajudar a equipa. A janela do meio do ano é uma janela muito particular e muito específica, não dá muito tempo para o jogador se adaptar, ou seja, o primeiro critério será a qualidade do jogador, o segundo critério é se encaixa financeiramente com os nossos recursos, e a partir daí, se houver uma facilidade de adaptação, vai ser priorizado em um jogador que não tenha qualquer ligação ao futebol brasileiro ou ao futebol sul-americano. Não invalida que uma boa oportunidade de um jogador que não esteja identificado com o futebol brasileiro venha a entrar. Temos o exemplo do Nuno, por exemplo, que foi um jogador que se adaptou muito rapidamente. Nós vamos olhar mais para o perfil técnico, físico, psicológico do jogador e para se é possível ou não fazer a operação, do que propriamente ao BI ou ao passaporte. Dizendo que no meio do ano a minha preferência, sempre em circunstâncias normais, será jogadores que tenham uma adaptação mais rápida. Estamos no meio da temporada, é muito importante entender isso, estamos no meio da temporada, tudo que for feito vai ser de acordo com o ok e com o parecer positivo do técnico e do Filipe, ou seja, eu venho com as minhas ideias,
com o perfil dos jogadores que eu acredito que são interessantes e pelas conversas que nós tivemos até agora temos uma visão semelhante e com certeza que vamos encontrar jogadores em que toda a gente esteja de acordo e que seja unânime na decisão. Respondendo à questão concreta, ainda não tive a oportunidade de falar com o Mr. Diniz sobre os nomes concretos, mais sobre perfis, mas isso vai acontecer nos próximos dias, com certeza. Bom, meus amigos, está aí o Admar, que deixou claro que hoje está mais calejado do que na época lá do Bordeaux. Ele acredita que o que passou por lá foi um aprendizado. Ele admitiu que teve dificuldades em contratar jogadores, mas entende que seu trabalho por lá foi positivo, apesar da imprensa francesa, sempre que perguntada por nós jornalistas, dizer ao contrário e criticar duramente o profissional por sua forma de atuação. Então, como vocês perceberam, foi uma entrevista sucinta e passando um recado claro aos vascaínos, que não espere contratações de impacto, mas que com a sua experiência ele vai tentar otimizar os recursos existentes e trabalhar focado para dar respostas às necessidades do Vasco. E você, como avalia a coletiva do Admar, os pontos tocados e as suas expectativas com reforços? Então comente e participe. Bom, tô indo, meus amigos, desculpe pela minha voz, agradeço a você pela audiência, em breve estou de volta. Até lá!